Boa noite a todos. Boa noite aos colegas da mesa, especialmente ao nobre deputado Márcio da Farmácia, ao vice-presidente da Abras, Maurício Ungari. É uma pena que o colega assessor da vereadora Edir Salles tenha saído, fazendo um adendo à informação dele, que aquela lei, um dos artigos vetados pelo prefeito Ricardo Nunes, é o artigo 5º, que diz que a lei entra em vigor a partir de sua publicação. Aquela lei não entrou em vigor, aquela lei não tem data para entrar em vigor, aquela lei nasceu morta. Seguindo adiante, sobre o projeto de lei de vossa autoria, nobre deputado, a emenda que foi proposta em plenário, ela foi fundamental. Eu parabenizo a deputada Carla Morando, porque ela permitiu que o senhor pudesse jogar luz sobre esse debate. Parabéns pela iniciativa de hoje. Era um projeto que vinha tramitando em regime de urgência. Veja só, uma lei que nada inova no ordenamento jurídico do nosso Estado, estava tramitando em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, é importante realmente esse debate. E assim como essa lei, o mesmo texto nós temos no Estado do Rio de Janeiro, no Estado do Espírito Santo, o mesmo texto. É evidente, a gente percebe, eu trabalho no setor supermercadista, que comercializa, por enquanto, 3 itens de primeira necessidade. Estamos falando de alimentos, estamos falando de itens de higiene pessoal, estamos falando de limpeza do lar. Né? Só no Estado de São Paulo são mais de 22 mil CNPJs. É claro que eu também não ia querer uma concorrência como essa. Né? Um setor que é reconhecido por esmagar preço, um setor que tem uma concorrência muito grande, que trabalha com margem de lucro muito baixa. Eu também não ia querer, confesso. Eu entendo o lado dos senhores perfeitamente. Mas precisamos analisar esse projeto de lei. Se ele não traz nenhuma inovação, nobre deputado, veja só, se ele é aprovado, não muda em nada. Se ele não for aprovado, não muda em nada. Por que nós temos tantos projetos similares por todo o Brasil? Política. Nós temos o debate, como foi bem colocado aqui, em Brasília. E ao aprovar um projeto de lei como esse, a gente cria um ambiente político ruim para esse debate. Eu não estou nem falando se deve ou não deve. Estou falando que onde deve ter o debate. Na esfera federal, é a União que pode legislar sobre isso, sobre regulamentação da Anvisa. Então, veja só, um projeto de lei, realmente, ele não tinha necessidade do regime de urgência. Houve, pela deputada Morando, essa emenda parlamentar, e nós temos pedido, nós, enquanto Associação Paulista de Supermercados, temos pedido para os demais deputados que apoiem essa emenda parlamentar, nobre deputado da Farmácia, no sentido de que apoiem a emenda da deputada Morando, no sentido de que não olhem para os supermercados e não olhem para as farmácias, como disse o colega, que olhem para a sociedade, que olhem para a população, que olhem para aquele que os elegeu, de fato, na urna. Né? O interesse. A quem interessa que somente as farmácias comercializem medicamentos isentos de prescrição? Pode pôr, obrigado. Não sei se é a sociedade. Tem que ser debatido em Brasília, eu não estou aqui com as respostas. Tá? Tem que ser debatido em Brasília. Certamente que aumentando a concorrência com um setor como o supermercadista, é claro que os preços dos medicamentos vão cair. Como já teve outrora, nada garante que nós teremos um aumento de infecções, de superdosagens. Certamente teremos menos medicamentos vencidos em caixinhas de remédio na casa das pessoas por aí. Porque, afinal de contas, o medicamento ele vai ser de mais fácil acesso, né? A verdade é essa, mais fácil acesso, um preço reduzido, certamente não, mas há a ideia de que sim, possa aliviar também o SUS. Já temos isso em outros países, a FDA legisla dessa forma nos Estados Unidos, falaram para não comparar Brasil com Europa, nem Brasil com isso. Que Brasil que a gente quer? Que Brasil que a gente quer, né? Então, parabenizo pelo debate, não trouxe aqui as respostas, pois elas estão em Brasília. Eu acho que a nossa excelentíssima Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não deve servir de pano de fundo para nenhum debate. Eu acredito que leis que não trazem inovação no ordenamento jurídico, elas não devem tramitar em regime de urgência.
na verdade, é um flagrante inconstitucional, mas, enfim, as coisas acontecem dessa forma. Parabenizo o nobre deputado, muito obrigado pela palavra, muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, deputado. Bom, muito obrigado pela oportunidade, deputado Márcio da Farmácia. Queria cumprimentar aqui o Marcos Machado, Conselho Regional de Farmácia, os demais vereadores presentes aqui, e, em nome deles, cumprimentar todos os farmacêuticos e as pessoas que estão participando desse importante debate. Em primeiro lugar, queria agradecer, em nome da Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, a oportunidade de estar aqui presente e debater um assunto que tanto interessa aos supermercados. Então, é importante que uma legislação que trate dos supermercados seja discutida também com os supermercadistas, e por isso eu quero agradecer a oportunidade que nos foi dada aqui e elogiar a forma como isso tem sido conduzido pelo deputado. Bom, com relação ao projeto de lei, eu entendo que esse projeto de lei não inova em nada naquilo que já existe na legislação federal. Supermercado não pode vender medicamento, e isso está lá na Lei 5.991. Na verdade, pegando a fala do colega da Anvisa, na audiência pública de 18 de outubro de 2021, e eu abro aqui um parênteses e peço a todos que, se tiverem oportunidade, assistam à audiência pública, onde eu também tive a oportunidade de falar e outras pessoas tiveram a oportunidade de falar, e tivemos aí também um enriquecedor debate sobre o tema. Aí não especificamente sobre a venda de medicamentos nos supermercados, mas sim sobre a liberação dos MIPs nos supermercados, que é uma coisa totalmente diferente. Nessa audiência pública, embora tenha sido transmitida aí a fala da Anvisa, do colega da Anvisa, é importante lembrar que ele trouxe uma série de estudos, uma série de questionamentos sobre o projeto de lei que se discute no âmbito federal, mas isso não é a opinião da Anvisa. A opinião da Anvisa tem que ser dada por um órgão colegiado, com mais de 5 diretorias, onde todos serão ouvidos. Mas, mesmo assim, foi brilhante a fala do colega da Anvisa. Bom, nessa mesma audiência pública, houve apresentação, além da minha, houve apresentação da ABMIP, Associação Brasileira da Indústria dos MIPs. Né? E também é importante que os senhores vejam lá, porque lá foram identificados diversos estudos e trabalhos feitos em todo o mundo, defendendo a livre venda dos MIPs, como é em diversos países do mundo e países desenvolvidos. Né? Ali se falou do acesso ao autocuidado, coisa que hoje é limitado no Brasil, né? O baixo risco que esses medicamentos trazem, né? Por isso que são considerados MIPs e por isso que são vendidos livremente nas gôndolas das farmácias, por isso que a gente assiste propaganda de remédio em jogo de futebol, por isso que a gente vai na farmácia aqui em São Paulo e recebe cupom de desconto desses medicamentos. Se fossem considerados e tratados como medicamentos tarjados, estariam dentro da farmácia. E sim precisariam de uma prescrição médica, e sim precisariam de uma interação e um entendimento do farmacêutico. E aqui não quero de maneira nenhuma desrespeitar ou desprestigiar os farmacêuticos e as farmácias do interior também, que prestam um grande papel para a sociedade. Lá também, nessa audiência pública, foram apresentados diversos estudos, inclusive alguns que já foram mencionados aqui. Realmente, o poder público gasta, o Sistema Único de Saúde gasta mais de 60 milhões com intoxicação de medicamentos por ano, 60 bilhões com intoxicação de medicamentos por ano no Brasil. Realmente isso é verdade, mas ali não traz quanto disso é a intoxicação por MIPs. Tá? E por que não traz? Porque a intoxicação por MIPs ela existe, mas ela é muito baixa. Por que ela é muito baixa? Alguns farmacêuticos aqui vão entender o que eu estou falando. O MIP é um medicamento extremamente seguro, testado, liberado para ser vendido em qualquer lugar, em qualquer estabelecimento comercial, em países muito mais regulados do que o Brasil, como Estados Unidos, Canadá e outros países aí ao longo do mundo. Além disso, a ABMIP também trouxe estudos importantes da Organização Mundial da Saúde que demonstram que, onde há comercialização livre dos MIPs, os custos do sistema público de saúde com atendimentos primários cai. O que isso significa? Nós estamos otimizando o Sistema Único de Saúde e toda a estrutura. Nós estamos otimizando o trabalho daquele médico, daquela pessoa que trabalha na enfermaria, no raio-x, para aqueles que realmente necessitam de um cuidado de saúde de um médico.
Como isso? Através do autocuidado. E o autocuidado não é a livre medicação. O autocuidado é, para sintomas que os senhores tenham conhecimento, os senhores podem tomar medicamentos que são de conhecimento, que são amplamente testados e que, inclusive, são liberados à venda a qualquer pessoa na farmácia sem medicação. Esse é um ponto importante que eu queria falar. Outra coisa também que foi falado aí na fala do colega da Anvisa é a questão de a medida provisória que perdurou por 94 e 95, 18 meses no total, que permitiu os supermercados venderem medicamentos. E essa medida provisória culminou com a alteração da Lei 5991, como disse o colega no artigo 6º, que cria lá quais são os estabelecimentos que podem vender, e depois, na última edição da medida provisória, quando foi convertida em lei, retirou-se a permissão dos supermercados vender. Mas a informação que eu trago para os senhores, e está lá na audiência pública, demonstra que, nos 18 meses que os supermercados puderam vender medicamentos isentos de prescrição, nós não estamos falando aqui de medicamentos que necessitam de prescrição médica, né? O preço dos medicamentos caiu 35%. Isso pesquisa feita pela Nielsen, que é uma agência de pesquisa de preços da época, né? Além disso, o Hospital das Clínicas aqui de São Paulo não identificou nenhum aumento na intoxicação das pessoas por uso desses medicamentos, principalmente as crianças, que é o que se fala. Então é importante que os senhores tenham a oportunidade de assistir a audiência pública como um todo e entender o que está sendo discutido nessa audiência pública. Bom, para falar um pouco sobre este projeto de lei, eu entendo que não só esse projeto de lei, como aquele que também foi aprovado, infelizmente, aqui na Câmara dos Vereadores em São Paulo, ele é inconstitucional, porque ele avança na capacidade e na competência da Anvisa de legislar sobre saúde. Se nós estamos falando que esse projeto de lei proíbe a venda de medicamentos dentro de supermercados e outros estabelecimentos congêneres, ele está acompanhando a legislação. Ele avança na competência quando ele fala, inclusive, os medicamentos isentos de prescrição médica. Cabe à Anvisa definir e classificar esses medicamentos e decidir se eles podem ir para a frente da gôndola da farmácia ou não, e decidir não só se podem ir para a frente da gôndola da farmácia, como quem pode vendê-los. E não cabe à legislação estadual ou municipal ultrapassar essa competência e restringir. Nós estamos num momento no Brasil importante da nossa história do Brasil, onde foi editada a lei que trata da liberdade econômica. Essa lei, ela cria uma obrigação para o ente público, não só federal, mas eu espero que também o ente estadual e os municipais façam a adesão a essa legislação, onde não se deve, se cria aí todos os princípios lá de liberdade econômica e livre iniciativa, e onde está escrito claramente lá que não se deve criar restrições que não tenham justificativa e que, de alguma forma, limitem a livre iniciativa e a livre concorrência. E aí, retorno aos senhores ao artigo 24 da Constituição Federal, parágrafo 4º, que fala que se houver uma superveniência entre uma lei federal sobre normas gerais e uma lei estadual, a lei federal suspende a lei estadual. Isso está lá na Constituição Federal, artigo 24, parágrafo 4º. Bom, além disso, o que diz essa lei federal? Essa lei federal diz, entre outras coisas, que é dever da administração pública e das demais entidades evitar o abuso de poder regulatório de maneira indevida, para criar reserva de mercado e favorecer na regulação grupo econômico ou profissional em prejuízo dos demais concorrentes, redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores, exigir especificação técnica que não seja necessária, e aí, no artigo 4º, ainda fala que é dever da administração pública e das demais entidades que se sujeitam a esta lei, na aplicação da ordenação pública, dispensar tratamento justo, previsível e isonômico entre os agentes econômicos. Por que eu estou dizendo isso tudo para os senhores? Se os senhores pegarem aí a audiência pública que foi feita, e a fala do nobre colega da ABC Pharma, que foi brilhante, nós não estamos diante de uma questão de saúde pública, nós estamos diante de uma questão econômica. Qual é a questão econômica? Os MIPs são importantes para o orçamento da farmácia, e a gente reconhece isso. A gente é a favor da livre iniciativa e do livre mercado. Se não fôssemos, estaríamos atuando para impedir que farmácias vendam uma série de produtos que não estão atrelados à saúde da população, que é o que a lei também determina, né? Existem estados do Brasil, e aqui, graças a Deus, o estado de São Paulo consegue regulamentar bem isso, que farmácias são os maiores vendedores de ração para cachorro, por exemplo. Existem farmácias que vendem carne, vendem produtos hortifrutigranjeiros, e os supermercados não fizeram nada para impedir isso, porque nós somos a favor da livre iniciativa e da livre concorrência. Só que eles também vendem medicamentos, né? E
remontando um pouco aí o que diz a ABMIP, a Organização Mundial de Saúde, a dispensação desses medicamentos é sim uma questão de saúde pública, não só uma questão de saúde econômica, porque reduz sim os custos de atendimento do Sistema Único de Saúde à população, como também permite o autocuidado e a decisão de maneira livre daquele cidadão. Nos Estados Unidos, existem até máquinas que vendem medicamentos lá, esses medicamentos livres de prescrição, se assim vamos considerar os medicamentos. Isso está lá, para os senhores verem, se tiverem a oportunidade de verem, que existem até máquinas para isso. Não existe a presença do farmacêutico, existe sim uma regulamentação muito grande sobre o que é MIP e o que não é MIP. Então, senhores, para concluir aqui a minha fala, e estou à disposição aqui para debater o assunto como for necessário, eu queria dizer para os senhores o seguinte: nós somos contra o projeto de lei, como foi apresentado, somos a favor do substitutivo, como foi apresentado, exatamente porque o substitutivo não avança na competência federal de definir se pode ou não vender MIP em supermercado ou qualquer estabelecimento congênere. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, deputado, pela condução do tema. APAS ou Abras? Quem começa? Já estou falando aqui já. É Neto, né? Isso. Obrigado pela pergunta, Neto. Rodrigo, né? Maneiro. Isso, Rodrigo. Certamente, a pessoa, se precisar perguntar para alguém, tem que ir no estabelecimento de saúde, na farmácia, né? Isso não tenho dúvida em relação a isso, tá? Profissionais qualificados e capacitados para poder dar a correta informação. Tanto que o debate girou em torno daqueles produtos, medicamentos que ficam na boca do caixa, nas gôndolas, né? E que a pessoa entra, pega o produto, paga e não fala com o farmacêutico. Inclusive, é uma ideia, né, para valorizar ainda mais o profissional de farmácia, que esses medicamentos passem para trás do balcão da farmácia. Aí eu acho que a gente consegue valorizar a classe da forma como ela merece, Neto. Obrigado. Maurício, Abras. Não, eu acho que o colega Rodrigo já respondeu, é isso mesmo, a gente de maneira nenhuma quer invadir a capacidade e a competência que tem o farmacêutico de prescrever a medicação, identificar uma bula de um medicamento ou uma receita e vender. Na verdade, a gente quer exatamente que essa pessoa tenha o livre-arbítrio. Se ela é capaz de entender qual é o sintoma que ela tem, o que ela precisa, ela pode acessar isso em um supermercado ou em outro estabelecimento similar, sem necessariamente ir à farmácia. É esse o ponto. Então, é esse tipo de acesso que a gente quer dar. Tá? Existem lugares, inclusive aqui em São Paulo, no ABC Paulista, que a pessoa, para acessar uma farmácia, ela precisa pegar uma balsa e atravessar a represa. Aí eu vou perguntar para vocês, uma mãe que tem um filho lá com febre alta, de 40, 42 graus, quase convulsionando, se ela não tiver o vizinho que tem o remédio para dar, que também não é correto, ela vai ter que pegar a balsa, atravessar essa balsa à noite, ou a hora que for, para acessar o medicamento. Pode ser que a hora que ela volte, o filho dela já tenha convulsionado. É esse tipo de acesso que a gente quer dar. Agora, de maneira nenhuma, queremos invadir a competência e a brilhante profissão e o brilhante trabalho que fazem os farmacêuticos dentro dos estabelecimentos de saúde.